Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começando por cumprimentar a todos, quer a título institucional, quer pessoal. É um gosto reencontrá-los mais uma vez nesta comissão, e passo então, a título introdutório, fazer um pouco um balanço de passado recente e de presente futuro no setor da administração local. Como é do conhecimento de todos, envolvidos 3 anos e meio de legislatura e de governo, ou mais de 3 anos e meio, olhamos para trás e vemos um período extraordinariamente exigente para a administração local, marcado por uma reforma muito profunda, uma das reformas mais profundas realizadas nas administrações públicas, não apenas nos tempos recentes, mas também na nossa história democrática. Reforma essa não apenas de circunstância financeira, mas também estrutural. Recordo que estamos, e durante este tempo tivemos cerca de 11 leis diversas em diversas matérias, para além das normas do Orçamento de Estado, em matérias como a Lei dos Compromissos, o setor empresarial local, o regime financeiro das autarquias, as atribuições e competências das autarquias e das entidades intermunicipais, dirigentes, a reorganização territorial das freguesias, o PAEL, o Fundo de Apoio Municipal e Recuperação Financeira das autarquias, com apoios de emergência já concedidos, a reforma das Assembleias Distritais, mas também medidas não apenas legislativas, mas administrativas, como a criação do Portal da Transparência, a criação do Conselho de Concertação Territorial e a aplicação das regras e das retenções por força do incumprimento de obrigações de redução de endividamento e de pagamentos em atraso. Este conjunto de reformas, eu creio que se podem pautar e se podem observar sobre 3 tipos de características. A primeira, configuram conjuntamente uma profunda reforma, quer financeira e orçamental, quer estrutural. Foram feitas dominantemente em processo de construção de diálogo e consenso. Recordo que nestes 3 anos e meio, o Governo celebrou 3 acordos com a Associação Nacional de Municípios, 2 acordos com a Associação Nacional de Freguesias, sobre várias destas matérias de reforma. Criou o Conselho de Concertação Territorial, reuniu diversas vezes no ano passado, envolvendo todos os agentes diferentes, públicos de diferentes níveis territoriais, alcançando também discussões e reformas e decisões importantes. E terceiro aspecto importante, estas reformas produziram resultados. Resultados que, olhando para o final das contas de 2014 e na medida do que já temos disponível, uma redução da dívida nestes 3 anos em 30%, dos pagamentos em atraso em 71%, 3 anos consecutivos de saldos orçamentais superiores a 5% das receitas, sendo o mais alto de todos o ano de 2014, com saldo orçamental superior a 500 milhões de euros, muito importantes para reduzir os pagamentos em atraso e reduzir o endividamento, uma redução significativa das empresas locais em pelo menos 40%, dos dirigentes em 25%, dos gabinetes de apoio político em 27%. Estes resultados alcançados demonstram, eu diria, e permitem extrair 2 conclusões. Em primeiro lugar, o setor autárquico, as autarquias portuguesas, estão hoje numa situação significativamente mais equilibrada, mais saudável da perspectiva financeira e orçamental, e isto é, em grande medida, e em principal medida, trabalho dos autarcas, que fizeram um esforço muito significativo, obviamente muito orientado, promovido pelas reformas que o Governo fez. Mas também estes resultados alcançados são também merecedores de confiança. Confiança para o presente e para o futuro, que permitem tomar, eu diria, e queria destacar aqui, 2 tipos de decisões. Uma de
feito este ajustamento e este equilíbrio, tomar uma política no domínio de recursos humanos mais baseada, mais promotora e mais assente na ideia de autonomia responsável. E é por isso que o Orçamento de Estado para 2015, aprovado nesta Casa, já prevê regras relativamente ao recrutamento e aos limites de despesa com pessoal para as autarquias em equilíbrio financeiro significativamente mais autónomas. Há verdadeiramente uma mudança de paradigma, mas é também neste campo, não numa ótica de criação de emprego, mas permitir quer experiências dos jovens, quer o rejuvenescimento da administração local em termos de recursos humanos, que foi criado o programa de estágios PEPAL. Está neste momento em curso a fase de seleção dos 1.500 estagiários que, por mais de 400 entidades do setor autárquico, vão ter a possibilidade de fazer estágios cofinanciados em mais de 90%. E, portanto, vai ser uma oportunidade muito importante, quer para estes jovens, quer para as autarquias. São, peço desculpa, 323 entidades, em sobretudo duas áreas prioritárias: desenvolvimento económico local e intervenção social. E, portanto, esta é uma medida importante tomada no momento em que as autarquias recuperam a sua autonomia também em termos de recursos humanos. É também neste quadro que o Governo, nos próximos dias, e Vossas Excelências receberão o convite para participarem, para estarem presentes no lançamento do programa de Capacitar, um programa muito profundo de capacitação do setor autárquico para o desenvolvimento económico e local, e, portanto, eu deixo já antecipadamente o convite a todas e a todos para estarem presentes nesse momento, sendo que o convite escrito se seguirá. Mas, para além desta matéria dos recursos humanos, há outro sinal profundamente estrutural também desta fase de reforço do papel autárquico. Com autarquias mais equilibradas, que demonstraram claramente merecerem confiança e um papel reforçado diante das administrações públicas, este Governo está a concretizar aquilo que é um anseio de décadas, que é o reforço da descentralização de competências. Depois de uma lei-quadro, a 75 de 2013, lei-quadro também para a descentralização de competências, que regula matérias tão importantes quanto a garantia da chamada mochila financeira. Depois dessa lei-quadro, houve outras decisões importantes de descentralização, como o modelo de governação e de distribuição dos fundos no Portugal 2020, a nova lei de bases dos solos do ordenamento do território, que transforma o plano diretor municipal ou os planos municipais nos instrumentos de referência, a estratégia de reorganização dos serviços públicos da administração central, em parceria com os municípios e com as freguesias, com um objetivo que, pelos vistos, é comum e firmado pelo Governo em setembro passado, da existência de uma loja do cidadão por município, complementada por espaços de cidadão e carrinhos de cidadão. Mas eu gostaria de destacar em particular as duas áreas mais recentes: o regime dos transportes de passageiros, em que é feita uma descentralização profunda, universal e por lei das competências da Autoridade de Transportes para municípios e entidades intermunicipais, acompanhado da devida mochila financeira. É, como sabem, uma proposta de lei aprovada pelo Governo, pendente desta Assembleia da República, que está a executar naturalmente os trabalhos normais, e a descentralização no domínio das funções sociais. Aí, depois de uma discussão, participação e apoio pelo Conselho de Concertação Territorial durante o ano de 2014, por duas vezes, aprovado o Decreto-Lei 30/2015, que enquadra e regula a descentralização no domínio da educação, saúde, cultura e segurança social. Todas estas matérias, como Vossas Excelências hoje já têm conhecimento e o sabem, antecedidas da avaliação de profundos estudos, terão recebido Vossas Excelências na semana passada
alguns daqueles que consideramos ser os principais estudos que consultámos e que analisámos. Foram estudos produzidos por 18 entidades, várias delas absolutamente independentes e que organizaram estudos por si, 1900 páginas que partilhámos com vossas excelências. Mas sobre a descentralização no domínio das funções sociais, eu gostaria de destacar 3 aspectos. O primeiro é que apostamos, dada a sensibilidade da área e as vontades das autarquias, num método gradual e faseado de descentralização. Em segundo lugar, num método de respeito da vontade de cada autarquia e não de imposição. Não há descentralização no domínio das funções sociais sem a participação e a vontade expressa e contratualizada de cada autarquia. E, naturalmente, que assegura o Decreto-Lei 30/2015, assegura os processos de negociação em curso, sempre envolvendo o envelope ou mochila financeira, os recursos necessários e suficientes à implementação da descentralização nestas áreas, definição de metas de qualidade e um robusto sistema de monitorização e acompanhamento. É garantida a igualdade e a não discriminação dos municípios no acesso e no tratamento de contratualização e por isso temos trabalhado sempre com minutas ou contratos base com os vários municípios, de forma a, antes do ajustamento absolutamente micro, garantir condições de igualdade a todos os envolvidos. Portanto, creio que esta reforma descentralizadora, há muito prometida, está finalmente a acontecer e isso é um sinal de grande confiança nas autarquias portuguesas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Farmaus. Eu estava à espera que o Sr. Deputado dissesse muita coisa e de facto trouxesse os documentos do Partido Socialista que eu acolhi e vi com grande interesse, até porque reforçam, acompanham, seguem e até, pasme-se, nos títulos, replicam o caminho que o Governo está a fazer. E isso não é nada que me chateie, bem pelo contrário. É verdade, Sr. Deputado, bem disse, este é o Governo mais reformista. Estava mesmo só à espera que o Sr. Deputado também dissesse, também no setor das autarquias, hoje o país está muito melhor do que há 4 anos. Mas nós sabemos isso. Repara, também neste caso, Sr. Deputado, é uma questão de realidade e de factos. O setor, todos dizemos, o senhor não pode é dizer que as autarquias hoje estão numa situação de saúde financeira muito melhor, muito mais equilibradas, só quando lhe interessa, lhe convém. Eu digo sempre, e digo, estão muito melhor hoje, 4 anos depois, e estão muito melhor, em primeiro lugar, porque os autarcas fizeram um grande esforço, e também porque esse esforço foi enquadrado, promovido, regulado por um conjunto muito profundo de reformas que o Governo fez. Mas, Sr. Deputado, eu queria, em concreto, fazer referência a esse documento, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado refere como o documento do Partido Socialista. É o mesmo documento que, aliás, diz, num dado capítulo, descentralizar e aproximar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós não pedimos nenhuns royalties por direito de autor. Estamos muito contentes que isto seja um contributo e uma adesão do Partido Socialista às reformas que o Governo fez. Mas, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado diz, a dada altura, descentralizar não é delegar, ao Sr. Deputado, no seu documento, no documento do seu partido, no ponto 12, reforço de competências das autarquias locais, aprovar um novo quadro normativo, e quais as competências a transferir e ou delegar. Afinal, o Partido Socialista, no escrito, também sabe que delegar é descentralizar, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado, sobre a mochila financeira, há uma coisa que eu não faço e que este Governo não faz. É fazer o que o Partido Socialista fez na educação.
fazer o que o Partido Socialista fez na educação, que celebrou contratos de execução e deixou para o governo seguinte, o nosso, uma conta de 72 milhões de euros para pagar às autarquias, Sr. Deputado. Isso é que não é sério. E isso não fazemos, Sr. Deputado. Para nós, descentralizar só pode acontecer com a respectiva mochila financeira, pagando nós a mochila financeira a que nos comprometemos, mas também àquela que os senhores comprometeram e não pagaram, Sr. Deputado. Mas deixe-me concretizar, Sr. Deputado, que dinheiro, porque fez essa pergunta, que dinheiro é que é transferido? O Decreto-Lei, tal como a Lei 75, 2013, a Lei Quadro, que já existe, diz que têm de ser as verbas necessárias e suficientes. E o que é que isso é, Sr. Deputado? É garantir que se o Estado gasta 100, os municípios recebem 100. Mas dizer mais, como estamos a fazer nos contratos que estamos a trabalhar com as autarquias, que é não dar esse ponto e essa avaliação por fechada no momento zero da celebração do contrato. É por respeito com as autarquias, prever regras de revisão ao final do primeiro ano para todos manterem a certeza e a segurança que os cálculos no início, com informação assimétrica, foram bem feitos e se houver alguma dúvida na mochila financeira, eles serem corrigidos nas várias rúbricas. E, Sr. Deputado, estamos a falar, dependendo da autarquia e dependendo da competência, naturalmente a verba correspondente aos recursos humanos transferidos. O que nós sabemos na educação é pessoal não docente, na saúde não inclui o pessoal clínico. Mas matéria para recursos humanos, para despesa corrente, para despesa de capital, para a reabilitação dos equipamentos. E, portanto, não só asseguramos a mochila financeira à cabeça, 100 por 100, gastava 100, transferimos 100, como temos cláusulas de revisão e cláusulas de reequilíbrio em caso de alterações legislativas ou eventos de força maior para que o Estado se obrigue a repor eventuais diferenças. E, Sr. Deputado, assegurando com isso a sustentabilidade deste modelo no domínio financeiro. Sobre, Sr. Deputado, a questão que me colocou relativamente ao IMI. Deixe-me dizer, Sr. Deputado, há uma frase profundamente incorreta e injusta, se me permite dizê-lo, na sua afirmação. O Sr. Deputado disse: o Governo tirou a cláusula travão de IMI. Ó, Sr. Deputado, eu pedi-lhe um pouco de memória. O Sr. Deputado sabe que foi o seu Governo que comprometeu o Estado português, e nós cumprimos porque somos pessoas de bem, a fazer uma reavaliação geral dos imóveis. E, Sr. Deputado, o seu Governo, nesse memorando, não tinha nenhuma cláusula de salvaguarda e travão, e foi este Governo que não tirou, Sr. Deputado, criou essa cláusula, Sr. Deputado. Sr. Deputado, dizer-lhe também já agora que, como sabe, e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já o disse, o cálculo feito estima que 70% dos contribuintes já terão consumido dentro e com a salvaguarda o aumento que a reavaliação iria gerar. Em segundo lugar, este Governo para 2015 alargou em 15% para mais 50 mil famílias a salvaguarda, que não é temporária, que é definitiva em função da situação económica e social. São mais 50 mil famílias protegidas. Reabrimos o processo de reavaliação dos coeficientes de localização, que é essencial para a determinação do valor, para além, obviamente, das possibilidades de reavaliação casuística. Sr. Deputado, sabe também que a estimativa de aumento de receita de IMI no ano de 2015 é de 10% no total. E, portanto, Sr. Deputado, eu acho que há uma coisa que nos diferencia. É escrever. Uns escrevem
palavras vãs, outros, como na descentralização, como na cláusula de salvaguarda do IMI, fazem. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sra. Deputada Emília Santos, muito obrigado pelas suas questões. Eu creio que as últimas semanas, espero e estou confiante que esta audição demonstrará isto, são marcadas pelo um regresso ao apoio consensual à ideia de descentralização. Eu sei que quando o Governo avançou e concretizou no final de dezembro, início de janeiro, houve alguns que tiveram hesitações temporárias, mas, como disse e como sublinhou, as intervenções subsequentes e mais recentes, em particular do maior partido da oposição, vieram afinal confirmar que o Partido Socialista se revê na ideia de descentralização, também por delegação de competências, também, e disse a senhora deputada, muito bem fez, creio eu, uma referência a uma das passagens mais importantes desse documento do Partido Socialista, que para além de se afirmar como um documento para descentralizar e aproximar, estratégias e programas do Governo em curso, diz que quer transferir e ou delegar, e diz que os projetos piloto devem ser, os em curso deste Governo, devem ser acompanhados e a sua avaliação deve basear uma decisão de alargamento. E, portanto, eu creio que isso não deve ser razão para nós criticarmos o Partido Socialista, deve ser uma razão para elogiarmos e agradecermos ao Partido Socialista genuinamente o apoio a estas reformas em curso. Porque elas ficarão por muitos anos. E ficando elas por muitos anos, é importante que vivam quaisquer conjunturas político-eleitorais, mesmo que elas aconteçam daqui a décadas. E, portanto, senhora deputada, eu creio que estamos em tempos de maior construção. Nada que me surpreenda, senhora deputada, porque, voltando à questão que fez sobre o amplo debate, senhora deputada, a primeira vez que eu reuni com a Associação Nacional de Municípios para discutir, em particular, o processo de descentralização, esperando que se concluísse o ciclo eleitoral, e portanto foi no final de janeiro do ano passado, durante as várias reuniões, que foram com a Associação Nacional de Municípios 5, foram 4 em 2014 e mais 2 em 2015, foram sempre com o metimbre da intervenção da Associação Nacional de Municípios num plano construtivo. Houve 2 reuniões de Conselho de Concertação Territorial onde não está apenas a Associação Nacional de Municípios, uma em julho e outra em dezembro, onde estão vários outros responsáveis políticos em funções representativas dos setores diferentes da governação territorial. E houve apoio quer à ideia de descentralizar, quer de o fazer nas áreas sociais por delegação de competências e projetos piloto, quer, senhora deputada, em dezembro de 2014, em reunião do Conselho de Concertação Territorial, foi discutido o projeto de decreto-lei e a posição unânime foi uma posição favorável ao movimento de descentralização, inclusive pela concretização daquele projeto de decreto-lei. A Associação Nacional de Municípios assim veio colocar um conjunto de observações. Muito bem, se olhar às observações que foram colocadas pela Associação Nacional de Municípios e os contributos, a maioria esmagadora daquelas que têm que ver com o projeto de decreto-lei que veio a ser o 30 de 2015, foram acolhidas e foram concretizadas, designadamente uma regra de igualdade de acesso e de não discriminação no acesso dos municípios e no tratamento dos municípios. Critérios de seleção de municípios para integrar e entidades intermunicipais os projetos piloto. A regra da reversão do património imobiliário em caso de cessação dos contratos de delegação de competências. As regras de salvaguarda dos processos anteriores, como os contratos de execução feitos ao abrigo do Decreto-Lei de 2008. Foram tudo contributos que a Associação Nacional de Municípios fez e foram acolhidos. Tal como a Associação Nacional de Municípios fez e deixou vários contributos relativamente à proposta de lei de regime jurídico de transporte de passageiros, não há só descentralização nas áreas das funções sociais.
Está em curso um processo legislativo pendente no Parlamento de uma profunda reforma de descentralização na área dos transportes dos passageiros, em que a Associação Nacional de Municípios, face ao projeto de proposta de lei, fez um conjunto de observações que o Conselho de Ministros acolheu e, na proposta que enviou para o Parlamento, grande parte dessas observações já foram incluídas. E a Associação Nacional de Municípios fez, aliás, um parecer muito positivo, aliás, como o líder do Partido Socialista, sobre esse processo de descentralização de competências. E, portanto, Sra. Deputada, isto é tudo a discussão macro, a que podemos somar, por exemplo, no caso da educação, a discussão e as reuniões com representantes de estruturas sindicais, representantes dos diretores de agrupamentos, participação em sessões públicas e conferências, como por exemplo a promovida no Conselho Nacional de Educação há cerca de 2 ou 3 semanas. Eu não só fui abrir a conferência, como estive o dia todo a ouvir todas as pessoas que durante aquelas 8 horas ali estiveram a pronunciar-se, porque para nós é importante não apenas falar, é falar e ouvir. E ao longo deste tempo, para além das estruturas e da discussão ao nível nacional, que para nós tinha que ser em primeira linha no Conselho de Concertação Territorial, que é um órgão importantíssimo que existe há um ano para debate multinível, era importante discutir com as autarquias e, no caso da educação, com os responsáveis dos agrupamentos. Coisa que fizemos por várias rondas, por várias sessões, são dezenas de reuniões com o conjunto de municípios interessados, curiosos, envolvidos, que querem participar. E por isso, Sra. Deputada, terminando, Sr. Presidente, responder a 3 perguntas. Uma, não há privatização nenhuma. Isso é um mito. Os contratos de delegação de competência nas funções sociais permitem delegação entre entidades públicas. Não há nenhuma subdelegação para entidades privadas. Isso é um mito e não existe. Em segundo lugar, não é imposto a nenhum município ou entidade intermunicipal. Quem está interessado discute, negocia e contratualiza se quiser e se concordar com os termos de um trabalho que é feito em conjunto. Todos os documentos contratuais, na educação, na cultura, na saúde, não são os documentos de partida, são os documentos resultantes de uma negociação profunda. As vantagens dos projetos piloto. Temos 2 tipos de vantagens. As vantagens da descentralização em si, que vêm da proximidade, e as vantagens de um projeto piloto. Pelos vistos, neste momento, o Partido Socialista também concorda, que é de uma avaliação e de uma implementação gradual e faseada que permita ir melhorando o modelo, aferindo dos resultados e alargar baseado nesses resultados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Altino Bessa, agradeço-lhe muito as questões que colocou. Começando pelos resultados que o Sr. Deputado questionou relativamente ao endividamento. Confirmar, Sr. Deputado, que houve uma redução nestes anos de governo de 2,3 mil milhões de euros, o que corresponde a 30% da dívida. Isto é uma redução muito, muito importante e muito significativa, sendo que aqui dentro está uma redução de 1.000 milhões nos pagamentos em atraso a fornecedores. Que dentro de toda a dívida é a dívida que eu diria que é duplamente indesejada. Porque é má para as finanças da autarquia na medida em que implica o pagamento de juros de mora de valores elevados, e é mau para a economia local porque são tipicamente pequenos e médios fornecedores que estavam em situação muito aflitiva, e para isto contribuiu, para esta redução, muito o programa PAEL, que lançámos com uma injeção de 600 milhões de euros nas autarquias e por isso na economia local. Relativamente aos cargos dirigentes, houve uma redução na ordem dos 20%, que atingirá aos 23%. É das reduções mais significativas de todas as administrações públicas, o número de cargos dirigentes. E, portanto, muito importante. Relativamente às empresas locais, perguntou o Sr. Deputado o que é que está a ser feito. Em primeiro lugar, houve uma resposta maioritariamente
positiva da parte dos municípios que adotaram as deliberações de dissolução, a maior parte das vezes com internalização ou com alienação a terceiros de empresas. Isto é o número esmagador. 112 registros que nós tínhamos registro no ano passado de deliberações e, portanto, que a seguir se iniciou a implementação para a dissolução destas empresas. E depois, como eu já disse no passado, foi identificado um grupo de cerca de 50 que não tinham sido, relativamente às quais os municípios não tinham atuado. Sendo que neste caso, é importante reconhecer, há alguns casos de empresas que já estavam sem atividade. E, portanto, isto é um levantamento estatístico. Eu terei gosto, se os senhores deputados entenderem, partilhar esses dados em detalhe convosco. E, portanto, desses casos, o que aconteceu, senhor deputado, nós, por instrução minha, eu instruí a DGAL para transmitir esses dados à Inspeção-Geral de Finanças e a Inspeção-Geral de Finanças fez e está a fazer o que a lei mandava, que é atuar e implementar processos de dissolução oficiosa. Era essa a consequência que a lei previa. Quando a autarquia não o fez, a IGF determina, naturalmente sempre com todas as garantias procedimentais e por isso a audição do respectivo município e, portanto, esses processos estão em concretização. Eu diria que há alguns já finalizados e vários, e a maioria esmagadora em processo de audição nas entidades respectivas. Quanto às questões sobre descentralização, Sr. Deputado, a Lei 75 é clara. Descentralização significa transferir o exercício, passar, para usarmos uma expressão neutra, passar o exercício de uma competência da administração central para uma entidade mais próxima no território. Descer na cadeia territorial, cumprindo o princípio da subsidiariedade. Esta descentralização, diz a Lei 75, dizem os manuais de direito administrativo, pode ser feita de forma definitiva e universal por lei. Isto chama-se uma descentralização com transferência. Isso é o que aconteceu e está a acontecer nos transportes, é o que aconteceu e está a acontecer, por exemplo, relativamente ao reforço do papel dos planos diretores municipais. Aí, embora não seja uma mudança de competência, mas é o reforço do papel e, portanto, há uma diminuição da intervenção das entidades centrais muito decisiva, designadamente, por definição, deixa de ser necessária a aprovação pelo Governo dos PDMs, como sabe, e, portanto, há casos onde este Governo está a fazer descentralização na modalidade de transferência e há casos onde é aplicada a outra modalidade, que é uma situação completamente normal. Foi isso, aliás, que no caso da educação tinha sido feito em 2008, que é um método contratual em que se transmite o exercício, os recursos patrimoniais, financeiros e humanos, e esta descentralização é regulada por contrato. Dirão alguns, isso tem uma perenidade mais precária, mas tem por outro lado, tem uma exigência e um requisito de que o município está com a recepção destes poderes, se, como, quando e enquanto quiser. E, portanto, é uma modalidade alternativa. Nós, desde o ano passado, em julho de 2014, no Conselho de Concertação Territorial, órgão insuspeito de ter representantes de todos os níveis territoriais, de todas as origens partidárias, mas não é nesse lugar como representantes partidários que lá estão naturalmente, apresentámos um modelo nas funções sociais, avançarmos por projetos piloto e por delegação de competências. Em julho, em dezembro, o Conselho de Concertação Territorial unanimemente concordou e agora, pelos vistos, o Partido Socialista concorda também e isso é motivo de grande satisfação. Terminar, Sr. Deputado, Sr. Presidente, dizendo que, relativamente ao Fundo de Apoio Municipal, dizer-lhe que a resistência de alguns no dado momento não tem nenhuma correspondência com a vontade global esmagadora das autarquias. Houve um acordo com a Associação Nacional de Municípios, felizmente também aí uma abstenção viabilizadora do Partido Socialista e a maior parte dos municípios estão a cumprir. O que é importante dizer, Sr. Deputado, porque é uma questão que colocou, que
dentro da lei que aprovou o Fundo de Apoio Municipal, havia um mecanismo de urgência, que esse é o apoio concedido pelo Governo, e isso foi concedido a 6 municípios, no total de 25 milhões de euros, Aveiro 10 milhões e meio, Nazaré 7 milhões e meio, Cartacho, creio que 4 milhões, Vila Nova de Poiares 850 mil, Alfândega da Fé 543 mil, Santa Combadão 487 mil euros. E, portanto, isto é dinheiro que o Governo concedeu um empréstimo por conta do Fundo de Apoio Municipal. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Paula Santos. Eu vou só fazer um parênteses, Sr. Presidente, se me permitir. Há pouco não respondi à Sra. Deputada Emília Santos, mas ela, como ela não está, vamos continuar, eu já a seguir respondo à pergunta a seguir. Sra. Deputada, eu tenho dúvidas em saber como qualificar a apreciação que a Sra. Deputada faz, mesmo quando o seu diagnóstico é contraditório em si mesmo. Eu gostava de perguntar à Sra. Deputada, diga-me um município ou uma freguesia neste país onde entenda que o serviço público aos cidadãos pela autarquia se degradou nestes 3 anos e meio. Diga-me, Sra. Deputada. Eu não uso mais nenhum exemplo até do que o da reorganização das freguesias, que a Sra. Deputada, mais uma vez, e como sempre falou, Sra. Deputada, conversando com fregueses e presidentes de juntas de freguesia agregadas, uma após a outra, eu pergunto pelo balanço e a resposta que recebo nunca é que o serviço público se degradou. Eu gostava que a Sra. Deputada me dissesse um município ou uma freguesia onde o serviço público autárquico se degradou nestes 3 anos e meio. Sra. Deputada diz-me assim: há um tempo de exigência adicional, de esforço adicional. Os autarcas têm hoje exigências mais reforçadas que tornam a sua missão difícil. Subscrevo integralmente. Aliás, subscrevo e acompanho com uma nota de grande reconhecimento e elogio aos autarcas portugueses pela forma como responderam extraordinariamente neste período de exigência. Reconheço, conseguiram com uma grande exigência da parte das leis da República manter e melhorar o serviço público autárquico. E por isso merecem, da minha parte e do Governo, um grande elogio e reconhecimento. Mas eu não me revejo, Sra. Deputada, nesse seu diagnóstico de que as autarquias hoje servem pior os portugueses. Não me revejo e contesto, Sra. Deputada. Sra. Deputada, sobre o seu diagnóstico da restrição de verbas, Sra. Deputada, o Orçamento de Estado para 2015 faz um aumento de 108 milhões de euros de transferências entre FEF e IRS para os municípios, de 2 milhões e meio de euros de FFF para as freguesias. Sra. Deputada, o seu diagnóstico simplesmente não bate com a realidade. Depois, Sra. Deputada, sobre o Fundo de Apoio Municipal e a tese, já negada por um tribunal, já agora, de que o Fundo de Apoio, a obrigação de contribuir para o Fundo de Apoio Municipal cria dificuldades adicionais aos municípios. Sra. Deputada, eu vou pegar no Fundo de Apoio Municipal na ótica dupla, quer dos que só contribuem, chamados contribuintes líquidos, quer aqueles que contribuem, mas também recebem. Sra. Deputada, relativamente aos que contribuem, eu quero repetir que a contribuição nunca ultrapassa 0,9% da receita anual. É, em média, 0,7% da receita anual. A contribuição em 2015 é não apenas absorvida, mas claramente superada pelo aumento de receitas que o Orçamento de Estado contém e que também resultam do aumento de IMI. É verdade, assim, para
305 dos municípios portugueses para quem o aumento de receitas ultrapassa o dever de contribuição para o Fundo de Apoio Municipal e, portanto, é simplesmente falso que qualquer município deixe de prosseguir uma política ou um serviço que antes prosseguia para contribuir para o Fundo de Apoio Municipal, porque o reforço de verbas que tem ultrapassa o dever dessa contribuição. Mas, senhora deputada, nós temos uma visão dramaticamente diferente. Eu acho que é só nas palavras, senhora deputada, sobre a autonomia. Porque a senhora deputada passou os primeiros anos desta legislatura a dizer que a nossa autonomia enquanto Estado estava a ser afetada pelas nossas obrigações, pela dívida e as nossas obrigações internacionais. Senhora deputada, pergunte a um dos autarcas que tem que recorrer e quer recorrer ao Fundo de Apoio Municipal qual é que é a autonomia que têm e tinham para a sua gestão financeira antes de poderem ter este apoio do Fundo de Apoio Municipal, senhora deputada. Pergunte a um desses autarcas que se via em risco de nos meses seguintes não poder pagar salários e ter que interromper serviços, qual é que era a autonomia real que esse autarca tinha. Eu não preciso lhe dizer quais, senhora deputada, que a senhora deputada, eu sei, conhece alguns e, portanto, dever-lhe-ão dizer. Senhora deputada, o que custa na autonomia não é o caminho para se ficar mais equilibrado. Foi o peso dos desequilíbrios e é a dívida do passado que não permite decisões em cada momento, senhora deputada. Sobre o tema da descentralização, eu posso repetir outra vez aqui, senhora deputada, sobre o não conversar, a sua tese de que não conversarmos com os municípios. Os municípios são a Associação Nacional de Municípios, representados ou não? Se são, reunimos 6 vezes com a Associação Nacional de Municípios ao longo de um ano para discutir e incorporar melhorias propostas pela Associação Nacional de Municípios em diplomas de descentralização, como são o das funções sociais, Decreto-Lei 30/2015, e o do regime jurídico dos transportes de passageiros, proposta de lei que está pendente neste Parlamento. Mas reunimos, senhora deputada, 2 vezes o Conselho de Concertação Territorial, que tem representantes de todos os órgãos, de todas as entidades da administração territorial autónomas, senhora deputada, e com os municípios que estão interessados, senhora deputada, em participar na descentralização, sem coação, sem nenhuma coação, sem nenhuma imposição, voluntariamente interessados, nós temos muitas e muitas reuniões em conversas. Senhora deputada, a sua última contradição. Eu não percebo como é que cabe, no mesmo discurso, dizer que o Governo, por prever monitorização da descentralização nas áreas das funções sociais, está a intrometer-se e está a meter-se em coisas que não são suas. E depois está também a desresponsabilizar-se, porque está a confiar competências nos municípios. Eu acho que o PCP deve-se entender sobre isto a si próprio. Sr. Secretário de Estado, tem de terminar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhor Presidente, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, é um gosto debater consigo. Sabe que eu tenho uma paixão grande por debates com profundidade e que não fiquem pela rama. Estou disponível para ficar aqui o resto do dia todo a fazê-lo. Espero é que todos o façam. Mas pronto, mas também respeito a autonomia de quem não o queira fazer. Então vamos exemplo a exemplo de todos os casos que referiu. Começando pelo Fundo de Apoio Municipal. A primeira pergunta, diz o Sr. Deputado, que houve municípios que, estando obrigados, pediram para não recorrer. Passando da rama à substância. O conjunto de municípios que estão nessa circunstância são alguns, são municípios que falta um elemento na referência, ou 2, aliás. Um é factual, que são municípios que já têm algum programa de ajustamento, um mecanismo de saneamento, um mecanismo de reequilíbrio, provavelmente no contexto do PAEL, tipicamente no grupo 1 do PAEL. A lei prevê a resposta para esses casos. Se o município tem um mecanismo de ajustamento em curso, adotado pelos seus órgãos,
solicita ao Fundo de Apoio Municipal que possa não aderir e não tenha um novo programa de ajustamento com o Fundo de Apoio Municipal. E, portanto, essa possibilidade, Sr. Deputado, não só existe, como está a acontecer, são 14 dos 40 e poucos municípios que estão nessa circunstância. 43 municípios, creio eu, que estavam no leque total de abrangíveis obrigatório ou subsidiariamente. E, portanto, essa possibilidade existe. Sr. Deputado, é o artigo 52 ou 53 da Lei 53 de 2014. E, portanto, a autonomia é respeitada. Mas deixe-me dizer, a propósito do Fundo de Apoio Municipal, Sr. Deputado, esta é a mesma lei que prevê um apoio de urgência. O apoio de urgência, para assegurar que os serviços públicos não são colocados em causa, não tinha, como sabe, a condicionalidade de nenhuma fixação de medidas de ajustamento, porque era uma coisa muito rápida para assegurar que os serviços não fossem interrompidos. Porquê? Porque para nós é condição essencial da autonomia de uma autarquia que possa não estar no seu exercício absolutamente impedida de fazer escolhas e de servir os seus municípios. E, portanto, os apoios do chamado apoio transitório de urgência foram concedidos por contrato de empréstimo para garantir o funcionamento dos serviços públicos essenciais sem haver esse tipo de condicionalidade. Agora, Sr. Deputado, faz sentido haver um mecanismo global, sistémico e permanente de recuperação de situações de desequilíbrio? Sim, porque eu acho que o Sr. Deputado concorda comigo que aquela prática que foi seguida nos anos anteriores de se irem acumulando desequilíbrios nos municípios, que tipicamente, como sabe, não eram desequilíbrios à banca, eram desequilíbrios a fornecedores, se acumulavam desequilíbrios, acumulavam e vinha ao Governo num ato pontual. Aconteceu com o Pagar a Tempo e Horas em 2008, com o PRED 1 e 2 em 2009 e 2010, e veio depois este Governo, também com o PAEL, fazer uma intervenção, empréstimo ao município, um contrato com condicionalidades, como qualquer contrato, e eu creio que hoje o Bloco de Esquerda, nem que não seja por convicção, seja por apreensão dos países irmãos, que sabe o que é ter que aceitar condicionalidade para ter a continuação de apoios, e portanto eu creio que o Bloco de Esquerda percebe isso hoje como provavelmente nunca tinha percebido, mas a existência de um mecanismo permanente e não este lançamento pontual de um mecanismo de apoio, como Pagar a Tempo e Horas, o PRED 1, o PRED 2 e o PAEL, é muito melhor, e é aliás o que diz a Carta Europeia da Autonomia Local, é que estes mecanismos devem ser mecanismos permanentes e não dependentes de casuísmo. Mais, Sr. Deputado, como sabe, o Governo, foi este Governo que abdicou de dirigir a Direção Executiva do Fundo de Apoio Municipal. É um órgão autónomo que não está sujeito ao poder de direção nem às orientações dos membros do Governo, tem uma Direção Executiva designada pela Comissão de Acompanhamento, onde estão presentes os acionistas do Fundo, Estado e municípios. E, portanto, como medida também para reforço da autonomia. É evidente que quem está numa situação de desequilíbrio brutal está numa situação difícil. E os seus desequilíbrios colocaram esse município sem autonomia. E eu creio que um mecanismo como o Fundo de Apoio Municipal está construído para não estar dependente de vontades conjunturais do Governo, mas existir um mecanismo permanente, por um lado, com processos claros e transparentes de negociação, chamando também os credores privados a uma negociação da sua dívida, como sabe, e, portanto, eu creio que é um mecanismo que ajuda a restabelecer uma autonomia que, naqueles casos, as próprias decisões passadas dos municípios colocaram em causa. Sobre a privatização da EGF, permita-me, Sr. Deputado, corrigir uma informação. Os municípios puderam concorrer à EGF. Puderam. Segunda questão. Isto estava aberto, aliás, como, Sr. Deputado, nas subconcessões de transportes de Lisboa e do Porto. Estão abertas aos municípios. Nós sempre dissemos isso. Aliás, o meu colega secretário de Estado dos Transportes até convidou
os municípios a candidatar-se. Por outro lado, Sr. Deputado, dizer-lhe, eu creio que o Sr. Deputado sabe que o que foi alienado não foi a participação dos municípios, Sr. Deputado. O Estado, detentor de uma participação numa atividade económica, entendeu que não deveria manter a sua participação. Uma perversão da autonomia seria dizer que o Estado, legítimo titular e proprietário de uma participação, não podia decidir legitimamente sobre o destino das suas participações. Em terceiro lugar, Sr. Deputado, sobre o tema dos... já agora também garantia a autonomia no processo de privatização da EGF, a liberdade de um município, mesmo liberdade e direito, mesmo estando em venda a participação do Estado, se o município não quisesse continuar, podia vender a sua participação. E nós não temos nenhum problema em que os municípios queiram continuar. Achamos muito bem. Por isso, se achássemos mal, teríamos alterado isso. Vou tentar acelerar as minhas respostas, Sr. Presidente, sobre os acordos coletivos de entidade empregadora pública. Sr. Deputado, ponto 1. Como sabe, o Governo questionou o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre o sentido da lei vigente, que não era de agora, como sabe, e ao abrigo do qual vários ACEPs foram celebrados entre autarquias, sindicatos, com a intervenção do Governo. Eu repito aqui mais uma vez que o último ACEP publicado em Diário da República por uma autarquia do continente é celebrado pela autarquia de Lisboa, publicado em 2013, com a participação do Governo, sempre assim foi, mas este Governo perguntou ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, então, qual é que é o sentido, qual é que é a intervenção, e escrevemos isto ao Conselho Consultivo da Procuradoria, qual é que é a interpretação da lei, neste caso a 35 de 2014, que melhor salvaguarda, 2013, peço desculpa, que melhor salvaguarda a autonomia. E o que disse o Conselho Consultivo da Procuradoria é isso que estamos a fazer em contacto com as autarquias, disse a Procuradoria, 1. O Governo tem de intervir. 2. Na intervenção, por um lado não deve dar instruções ao município, porque não tem uma relação de direção, por outro lado deve procurar proteger valores substantivos. Com posições substantivas, não apenas a chancela. Interpretação maioritária do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, não é o Governo, órgão absolutamente independente. E é isso que temos estado a fazer. Mais, para sermos claros e transparentes e não casuísticos, definimos um conjunto de critérios que já foram tornados públicos, foram discutidos com a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, sobre a intervenção do Governo. Gostava de fazer o mesmo exercício para a descentralização, mas na ronda seguinte. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Deputada Idália Serrão. É sempre um gosto ouvi-la, mesmo não concordando consigo. Eu ia introduzir só aqui uma precisão. O Governo não quer reescrever a história, quer mudar o curso da história para que os portugueses vivam de uma maneira diferente, como o seu Governo nos deixou. O seu Governo, Sra. Deputada. Felizmente, nunca é pouco recordar que, felizmente, até o seu líder partidário reconhece que hoje a história do país é diferente e melhor do que aquela que o seu Governo nos deixou. Senhora Deputada, eu, sobre as questões que colocou sobre o IMI, Senhora Deputada, sabe que eu tenho muito respeito e amizade pela doutora Manuela Ferreira Leite. Acho curioso que de repente se tenha transformado na candidata desejada do Partido Socialista, mas Senhora Deputada, os factos são factos. E quem escreveu no memorando de entendimento com a Troika que ia haver uma reavaliação, que se obrigou o Estado português, foram os senhores. E mais, Senhora Deputada, lembrar-lhe que o seu Governo até escreveu outra coisa. É que o destino do aumento do IMI ia para o Estado.
Fomos nós, senhora deputada, em acordo com a Associação Nacional de Municípios, que dissemos, não, a reavaliação sendo para fazer, é para imputar e dirigir aos municípios que são os titulares da Receita. Sobre a descentralização, senhora deputada, afinal, quem tentou reescrever as palavras do PS foi a senhora. Porque, senhora deputada, em lado nenhum, no documento que discutiram há 2 semanas, o seu partido diz que há uma relação qualquer de subsidiariedade ou dependência ou complementaridade. Mais, senhora deputada, diz que a descentralização nas áreas que o Governo está a fazer e que os senhores deputados, o seu partido, apesar de concordar com as áreas, é bem mais conservador na descentralização. Eu recordo, senhora deputada, que dizem que querem concretizar a passagem de competências em vários domínios baseado na avaliação das experiências piloto em curso. E na educação, por exemplo, o que querem é o nível da gestão dos equipamentos, ação social, transporte escolar, pessoal não docente e articulação com agrupamentos de escolas. Senhora deputada, o que é isso? Onde é que isto reforça a descentralização? Isto é menos do que nós estamos a fazer, senhora deputada. Mas na saúde, sabe que o Decreto-Lei 30/2015 tem lá todas as áreas, identificadas todas as competências. E podemos comparar um com o outro, senhora deputada. Aqui está muito pouco. Senhora deputada, na saúde, o que dizem, repare, senhora deputada, o que dizem que querem descentralizar é a elaboração da Carta de Equipamentos e a criação de planos municipais. Mas o que é que está aqui de exercício de competências que hoje são do Estado e passam para as autarquias? Senhora deputada, a ação social, o nível da coordenação das redes sociais locais com a participação de estruturas locais e gestão de programas de apoio. Mas o que é isto? Isto é menos do que nós propomos, senhora, e que estamos a fazer, senhora deputada. Senhora deputada, é menos. O que os senhores deputados dizem e querem é menos do que nós estamos a descentralizar. Não apenas finalmente acordaram ou concordaram com o caminho de descentralização, com a ideia de avançar para projetos piloto, mas encolhem, senhora deputada. Mas nós somos claros a responder às suas perguntas. Quem é que paga? O Estado paga do Orçamento de Estado. É muito claro o Decreto-Lei. Com base em quê? No apuramento dos custos. Senhora deputada, quais é que são os serviços? Não é só os serviços, é cada uma das tarefas que está indicada no Decreto-Lei 30/2015. O que é o acompanhamento? No caso da educação, no caso da cultura, é a constituição de uma comissão de acompanhamento. Tudo isto, senhora deputada, está claro. E mais, senhora deputada, está claro e previsto nas minutas de contrato que já foram partilhados com a Associação Nacional de Municípios e por isso os municípios sabem, senhora deputada. A Associação Nacional de Municípios conhece os contratos base na educação e na cultura que estão a ser trabalhados com todos os municípios de forma igual e universal. Muito obrigado. Senhor Presidente, as questões que colocou especificamente sobre a implementação do programa Aproximar. Eu recordo que quando o Governo chegou a funções, tinha recebido de herança, para além das outras difíceis, uma obrigação de encerrar um número muito significativo, 40% dos serviços de finanças. O Governo trocou essa medida cega, que estava comprometida pelo Governo anterior, por uma reforma que começou de facto, senhora deputada Idália Serrão, a ser preparada em 2013
A senhora deputada não pode é só citar as resoluções do Conselho de Ministros que quer. Não pode falar só da de 2013 e esquecer da estratégia, do modelo, das condições aprovadas e publicadas pela outra resolução do Conselho de Ministros de setembro da 55A de 2014, onde, senhora deputada, não é o modelo, o mapa existente dos serviços, uma ideia muito clara, senhora deputada. Por exemplo, ao nível das escolas de primeiro ciclo, foram nos governos de vossas excelências que mais escolas do primeiro ciclo foram encerradas. Sabe-o bem. E, portanto, senhora deputada, sinceramente, eu gosto muito mais do Partido Socialista, que escreve que quer descentralizar e aproximar tal como o Governo. E que neste caso, senhora deputada, tal como diz a resolução do Conselho de Ministros 55A de 2014, que diz que essa resolução do Governo, e agora o Partido Socialista, que diz uma loja do cidadão por município. Mas perguntaram-me sobre a implementação no terreno. Contratos assinados, perguntou há pouco a senhora deputada Emília Santos e eu não lhe respondi, peço-lhe desculpa. Há protocolos, contratos para a instalação de espaços do cidadão com 107 municípios. Estão 126 espaços do cidadão já em funcionamento. E estes protocolos prevêem a implementação, que é gradual, porque é necessário naturalmente um investimento grande da parte do Estado ao entregar os postos do espaço do cidadão. São mais 348 espaços do cidadão já contratualizados. Ao que acresce os 42 municípios piloto, onde se está a contratualizar agora a implementação da loja do cidadão, uma por município, espaços do cidadão para complementar a rede e as carrinhas do cidadão, carrinhas de serviço público, sendo que foi assegurado algo muito importante, que na programação de fundos comunitários, apesar da herança pesada que nós tínhamos deixado de investimentos absolutamente irrazoáveis em algumas lojas do cidadão que tinham deixado as instâncias comunitárias peladas de medo relativamente ao que se poderia fazer em termos de investimento público. Também aí estávamos a pagar os custos reputacionais que quem nos precedeu tinha deixado. Foi possível, porque foi no quadro desta estratégia aprovada por esta resolução 55A de 2014, que foi possível a garantir que o Portugal 2020 tem dotação para reorganizações de serviços feitas desta maneira. Uma loja do cidadão para onde migram os serviços do Estado presentes naquele território, negociadas e implementadas em articulação com os municípios, os espaços do cidadão e as carrinhas do cidadão. Foi também neste quadro que o Portugal Porta a Porta, que é uma revolução no transporte público de passageiros, foi implementado primeiro em projeto piloto, e neste momento temos duas decisões fundamentais. A proposta de lei do regime de transporte de passageiros, que prevê exatamente o poder para os municípios e entidades intermunicipais organizarem por si, sem necessidade de vir ao Governo Central, sistemas de mobilidade flexível e, aliás, que combine o transporte rodoviário coletivo típico com, por exemplo, o transporte escolar e outras modalidades de transporte flexível, isto acompanhado de uma decisão importantíssima que mostra quem é que olha só para Lisboa ou olha para o país todo, que foi o de alargar o financiamento do passe social a todo o país. E foi este Governo que o fez, e isso também alimenta a mobilidade dos cidadãos em territórios de baixa densidade. Obrigado, Sr. Bem, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, muito obrigado pelas suas questões. De facto, nós entendemos o programa PEPAL, o Programa de Estágios da Administração Local, como uma medida importante, sob duas óticas. Mas que seja claro, a criação de um programa de estágios não é, e a criação de cada abertura de estágios não é a criação de emprego. São medidas ativas de promoção de emprego, mas um estágio não é um emprego, e nós tivemos o cuidado de deixar claro no decreto-lei que não podem ser criados estágios
para substituir necessidades permanentes de trabalho. Porquê lançar um programa de estágios? Porquê serem 1.500? Porquê eles interessarem às autarquias? E porquê este momento? Recordo que este programa de estágios foi acordado num dos tais 3 grandes acordos com a Associação Nacional de Municípios. Este foi o de 2014, onde, entre outras matérias, se regulou o Fundo de Apoio Municipal, que previmos a criação deste programa de estágios. Programa de estágios cofinanciados em mais de 90% por fundos comunitários. E, portanto, um esforço muito grande que mobilizámos. Em que áreas? Nós permitimos que as autarquias pudessem apresentar várias hipóteses, mas nós demos preferência absoluta a estágios em 2 áreas que correspondem àquilo que nos parecem ser, e isto obviamente foi articulado com a Associação Nacional de Municípios, não é uma decisão unilateral do Governo, as áreas paradigmáticas de intervenção futura das autarquias locais. Desenvolvimento económico e competitividade local e intervenção social. Uma vez que tivemos significativamente mais candidaturas, mais de 2.600, para 1.500 estágios, houve que proceder a um rateio. Rateio esse cujos critérios foram discutidos e acordados com a Associação Nacional de Municípios, mais uma vez. Sendo que, obviamente, este programa de estágios, como uma medida de política ativa de emprego, são dirigidos a jovens que não estejam a trabalhar nem a estudar e abrangidos pelo programa Garantia Jovem. Ou seja, é mais uma das medidas de estimular, através de políticas ativas de emprego, a geração de emprego, mas não são um emprego em si. Então, como é que elas ajudam os jovens? Em primeiro lugar, o jovem, enquanto candidato ao mercado de trabalho, tendo uma experiência profissional de formação em contexto de trabalho, devidamente acompanhado, porque as regras do PEPAL obrigam a um acompanhamento, à designação, aliás, de um responsável para acompanhamento do estágio, concedem ao jovem uma formação adicional e por isso transformam-no num melhor candidato a um emprego, uma vez concluído o estágio. Porquê é que isto é bom para uma autarquia? Não é para suprir necessidades de emprego. É para dar oportunidade aos jovens, designadamente, eventualmente jovens do seu território, para poderem ter uma experiência profissional. Isso é importante para uma autarquia, mas porque a presença dos estagiários também é um desafio e uma fonte de inovação. Isso é mais do que assumido consensualmente em todas o desenho de políticas ativas de emprego por toda a Europa. Sendo que se justificava que este programa de estágio fosse lançado este ano e não em anos anteriores, porque no ano de 2015 mudámos as regras de gestão de recursos humanos nas autarquias, designadamente permitindo que as autarquias que não estão desequilibradas possam contratar. Algumas delas, que até têm uma despesa com pessoal mais baixa, até podem reforçar a despesa com pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Paula Santos. Continuemos a falar da evolução das transferências. Mesmo do FEF, Sra. Deputada, o ano de 2015 traz só no FEF, um aumento de 25 milhões de euros. Não, com a Sra. Deputada, cumpre a lei. Diga-me lá onde, como, porquê. Desafio a cumprir, já lhe disse isso várias vezes e continua a diga-me aonde, como, porquê que a lei do Orçamento de Estado de 2015 não cumpre escrupulosamente a lei das finanças locais. Senhora Deputada, a lei do Orçamento de Estado cumpre escrupulosamente, como toda a gente sabe, só a Senhora Deputada é que não quer ver. Até a Associação Nacional de Municípios o sabe, não é? Relativamente aos estágios, Senhora Deputada, concordo consigo na observação em que concordou comigo, naturalmente. Discordo da Senhora Deputada quando diz que um estágio serve para mascarar. Não, Senhora Deputada.
Senhora Deputada, um estágio serve para dar ao jovem uma oportunidade de formação. Foi isso, Senhora Deputada, que me disse o David, que me disse a Tânia, que me disse a Ana Filipa, o Bruno, a Rita, o Sol, a Sol, a Sílvia, a Cláudia, a Maria, a Mariana, que me escreveram a falar sobre o programa de estágio e sobre as oportunidades que para elas eram geradas com esta oportunidade de formação. Senhora Deputada, eu sobre a fusão do setor das águas, pergunto só à Senhora Deputada. Senhora Deputada, concorda ou não concorda? Porque nós não concordamos que os portugueses do interior paguem água a muitas vezes o preço que pagam os portugueses do litoral. Porquê? Por força de um conjunto de decisões de políticas do passado de retalhar os sistemas de água em sistemas diferentes no litoral e no interior. Se isto, quando foi desenhado, tivesse sido desenhado de uma forma mais coesa territorialmente, como estamos a fazer, estes portugueses do interior não estariam desfavorecidos como até agora estavam. Relativamente ao Portugal 2020, Senhora Deputada, dar-lhe conta do seguinte. Em primeiro lugar, áreas de acesso. Senhora Deputada, como sabe, creio que sabe, as autarquias, por si e em cooperação no âmbito das estratégias integradas, as ITIs das entidades intermunicipais, podem candidatar-se quer aos programas operacionais regionais, quer a programas nacionais, sendo que vedadas estão-lhe apenas matérias ou fundos relativos às exclusivos para as empresas. Por exemplo, e creio que a Senhora Deputada não discorda, os mais de 6 mil milhões de euros reservados para as PMEs. De resto, há uma lógica de abertura. Por outro lado, Senhora Deputada, eu, ao contrário de si, essa questão, eu percebo a questão que me coloca sobre o tratamento dos fundos reembolsáveis para efeitos de limites de endividamento. Ao contrário da Senhora Deputada, eu não considero que a concessão de um apoio reembolsável seja igual a um empréstimo. Porquê? Ou a capital em dívida num empréstimo. Porquê? Como sabe, nestes instrumentos financeiros, que têm sobretudo a ver com as áreas de reabilitação urbana e eficiência energética, em que estão previstos fundos reembolsáveis, a geração do dever de reembolsar forma-se apenas no caso de se gerarem poupanças. Ou seja, é a própria poupança que alimenta e financia o dever de reembolso. Relativamente à comparação, Senhora Deputada, creio que hoje é por demais conhecido que o montante, por força do reforço de mais de 25% dos montantes dos programas operacionais regionais, por via, não apenas, mas também da inclusão do Fundo Social Europeu, permite aos municípios, não apenas, como falou no caso do ciclo urbano da água, no contexto de entidades intermunicipais, mas também individualmente, desde que demonstre um ganho de eficiência, a possibilidade de aceder a mais fundos do que acontecia antes. Obviamente, em vários deles, numa lógica de concorrência com outras entidades que apresentem investimentos. Agora, o ponto de partida é um ponto de partida maior. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Presidente. Várias questões sobre 3 temas diferentes. Então, sobre a descentralização, o Sr. Deputado perguntou em que medida é que o caminho que estava a ser feito respeitava a autonomia. Disse que não estávamos a fazer uma escolha transversal, mas caso a caso e com contratos diferentes a serem negociados com o município para a mesma área. Senhor Deputado, dizer-lhe, nós colocámos na lei e estamos a cumprir uma abertura universal, igual e não discriminatória
da adesão dos municípios ao processo de descentralização. Eu pergunto se algum dos senhores deputados conhece algum caso de algum município que tenha vindo ter com o Governo. Senhor deputado, algum município que tenha vindo ter com o Governo e o Governo disse não, que nós temos o nosso grupo dos preferidos. Senhor deputado, mais, nós não estamos a negociar contratos diferentes para municípios diferentes. Eu disse exatamente o contrário. Nós estamos a trabalhar com contratos base até ao limite do dia em que houver a primeira assinatura, e sim, senhor deputado, não houve nenhuma assinatura, porque senão, obviamente, tê-lo-íamos transmitido publicamente. Estamos a finalizar, no caso da educação e da cultura, em que estamos mais adiantados, estamos a finalizar negociações, mas ao alterarmos, a propósito da discussão com o município A ou B, uma certa cláusula, alteramos no contrato base. Partilhámos com a Associação Nacional de Municípios uma primeira versão nestas duas áreas, educação e cultura, que são as que estão mais avançadas, mas naturalmente atualizaremos a Associação Nacional de Municípios e com certeza depois o público em geral, porque tem que ser publicados em Diário da República os contratos, mas nós estamos a partilhar com todos os ganhos negociais, com algum, se assim quiser chamar-lhe, para perceber que não há nenhum efeito de privilégio. Claro que há especificidades. No caso da educação, o município com um agrupamento e sem secundário está numa situação diferente do município com 11 agrupamentos ou 7 agrupamentos com secundário. O município em que no passado já foi transferido todo o pessoal não docente está numa situação diferente com o município que não tinha nenhum contrato de execução. Mas isso são concretizações de detalhe que não mudam a essência das regras. E, portanto, estamos a procurar garantir essa igualdade. Relativamente, eu não fujo às questões que me colocam, relativamente a números, Sr. Deputado, nós já transmitimos e voltamos a transmitir o nosso objetivo na educação. São 10 municípios. Eu não me vou substituir à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, aos órgãos eleitos de um determinado município, a dizer se o município vai assinar o contrato ou não vai assinar o contrato. Eu respeito a posição de cada município. Digo-lhe que na educação temos o objetivo de iniciar o projeto piloto com municípios com características diferentes, com 10 municípios. No caso da cultura serão provavelmente 5, 6 municípios e, portanto, são esses os nossos objetivos. No caso da segurança social a ideia é diferente, porque se trata de continuar a implementar algo que já vinha designadamente de trás, e há um contrato, por exemplo, estou-me a lembrar, um contrato assinado designadamente em Arganil de rede local de inserção social, uma parceria, tal como prevê o decreto-lei, entre o Governo, o município e a misericórdia local. Portanto, aí é uma coisa mais em execução. E, portanto, Sr. Deputado, nós dizemos com clareza os objetivos que temos, o conteúdo do que estamos a trabalhar. Qualquer questão que tenha sobre um detalhe contratual, tenho todo o gosto em partilhá-lo consigo. Garantimos aos municípios igualdade contratual e, portanto, não violento é a autonomia e a legitimidade dos órgãos de cada um para transmitirem publicamente se têm vontade ou se não têm. Houve vários municípios que me contactam a cada momento para saber mais, ter informação, e vários me dizem gostava de avançar já, gostava de avançar não na primeira vaga, e nós respeitamos isso, e eu quero continuar a respeitar essa posição, essa situação dos municípios. Sobre o IMI, Sr. Deputado, há alguns dados importantes que não referiu. Segundo o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já transmitiu, a nossa estimativa é que 70% das famílias contribuintes de IMI já tenham esgotado todo o aumento, apesar das cláusulas de salvaguarda, ou seja, o final do período da cláusula de salvaguarda temporária, porque continua a manter-se social, para 70% das famílias contribuintes não envolve qualquer aumento adicional. O número de protegidos é de 350 mil, são mais 50 mil contribuintes protegidos pela cláusula de salvaguarda em função da situação económica ou social.
E, Sr. Deputado, porque eu gosto de responder a todas as questões que me colocam, eu não lhe consigo garantir se não há nenhum município, se há algum contribuinte com um aumento superior a 10%. Sei que 10% é o aumento global da coleta. Não lhe consigo dizer, eu não vou dizer aqui uma coisa que não controlo, porque eu não controlo todas as liquidações. Sei é uma coisa, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado também sabe isso. Nós precisamos de ter cautela e prudência a falar de aumentos percentuais. Não são raros os casos de coletas de IMI que eram de 5 euros, 10 euros. Um aumento de 500% numa coleta de 10 euros dá 50 euros. Que para algumas famílias, designadamente as que estão na situação de carência, pode ser demasiado e por isso nós alargamos a proteção às famílias com carência. Para muitas famílias isso não é um aumento de 10 para 50, não é um aumento incomportável, Sr. Deputado. E, portanto, eu procurei responder relativamente à privatização o que eu disse ao Sr. Deputado, que eu creio que é importante não deixar o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares sobre a questão. O que eu lhe disse, Sr. Deputado, é que o processo de privatização, da EGF estava aberto a qualquer entidade, inclusive a entidades municipais. Sr. Deputado, para que não haja equívocos, o que o Sr. Deputado quer saber é se havia a possibilidade de venda a retalhos. Então não é a mesma pergunta, porque à sua pergunta a resposta é sim, os municípios podem se candidatar à privatização, podiam se candidatar à privatização da EGF. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Agradeço-lhes também em jeito de conclusão todas as questões, dúvidas, observações que foram colocando. Parece-me que foi uma audição transparente e reveladora dos caminhos que cada um quer traçar, o que quer apoiar. E começando pelas questões colocadas sobre o PEPAL, em particular pelos senhores deputados Bruno Coimbra e Pedro Pimpão. Naturalmente que eu percebo a intervenção da senhora deputada Paula Santos. Felizmente, creio, ela é desmentida pelos autarcas do seu próprio partido, com a prática, que querem e se candidataram ao PEPAL e o utilizam como um bom instrumento de formação em contexto de trabalho dos jovens. Respondendo às perguntas eu recordo que foram mais de 200 municípios, e portanto de todas as cores políticas, partidárias e sem partidos independentes que se candidataram ao PEPAL. Foram solicitados pelas autarquias mais de 2.600 estágios. O Governo tinha definido 1.500 e, tal como disse o Sr. Deputado Bruno Coimbra, optou por não alargar. E há uma dupla razão para isto, ou há duas razões para isto, para ter decidido não alargar. A primeira é porque 1.500 foi o número de estágios com aquela distribuição que nós entendemos adequado para que houvesse da parte das entidades promotoras de estágios um adequado acompanhamento. Isto é para levar a sério. Isso é para levar a sério, tem que ser bem feito. E para ser bem feito, no caso de um estágio, tem que ter acompanhamento. E nós levamos o PEPAL muito a sério como oportunidade de formação. E como tal, por esse lado, optámos por não alargar. Por outro lado, houve um juízo de que 1.500, acordado e partilhado aliás com a Associação Nacional de Municípios, que 1.500 era um número adequado para depois gerar empregabilidade direta e indireta, isto é, empregabilidade nas entidades promotoras. Alguma, recordo que este é o ano em que os municípios que estão com contas equilibradas recuperam a autonomia para contratar. Por outro lado, o decreto-lei do PEPAL prevê uma preferência dos jovens estagiários em processos de recrutamento na autarquia, mas, naturalmente, como disse e assinalou o Sr. Deputado Pedro Pimpão,
empregabilidade indireta, isto é, gerada não na entidade promotora, mas em outras entidades. Aliás, isto está em linha com os resultados globais dos programas de estágio, que não servem para mascarar, Sra. Deputada, servem para potenciar, e é por isso que no conjunto dos programas de estágios que este Governo tem lançado tem sido cerca de 2/3 o nível de emprego dos jovens que frequentaram e das pessoas que frequentaram estágios. E, portanto, as áreas prioritárias foram também escolhidas em atenção à prioridade estratégica das autarquias e ao potencial de empregabilidade. Por isso, nós privilegiámos estágios realizados em áreas de desenvolvimento económico e competitividade económica local e intervenção social. Senhora Deputada Paula Santos, Senhora Deputada é legisladora, é verdade. É membro de um órgão com poder legislativo, designadamente para aprovar o regime geral de trabalho em funções públicas. Mas, Senhora Deputada, as suas palavras não fazem lei. O seu voto e a sua intervenção também faz lei. Ajuda, participa no processo legislativo. Não é por a Senhora Deputada achar que uma certa interpretação é que prefere, que faz lei. Senhora Deputada, o Conselho Consultivo da Procuradoria, na sua interpretação, aliás, seguindo, claro que, Senhora Deputada, como a prática de vários anos, com várias autarquias, de várias forças políticas, sempre foi a de que o Governo intervém substantivamente na celebração. Ao contrário do que a Senhora Deputada disse o Conselho Consultivo da Procuradoria, foi prática no passado sempre, os governos intervinham no conteúdo também. E, portanto, não têm uma função de publicar, Senhora Deputada. Têm que participar substantivamente na negociação e têm que assinar. E é isso que estamos a fazer com as autarquias. Por outro lado, Senhora Deputada, noto a sua questão relativamente ao Fundo de Apoio Municipal. Eu, como sabe, lhe disse, eu não comando, eu não dirijo a direção executiva do Fundo de Apoio Municipal. Ela é autónoma do Governo, tem a sua gestão própria, responde perante uma comissão de acompanhamento, mas é autónoma. Mas deixe-me dizer-lhe, Senhora Deputada, de facto, existe a regra de que os credores, todos os credores sem exceção, devem passar por um período e pelo um processo de negociação cujo destino é voluntário, porque podem chegar ao final e tomar a sua decisão, sem tratamento preferencial ou discriminatório das entidades públicas, em termos de credores. Agora, Senhora Deputada, é a própria lei que resolveu para todos, os que queiram e os que não queiram negociar, a consequência, dizendo que o acesso ao dinheiro libertado pelo Fundo de Apoio Municipal é concedido preferencialmente aos credores que aceitem renegociar as suas dívidas numa das modalidades que falou. Eu não tutelo, como sabe, nenhuma das duas entidades públicas que referiu. Sei que a senhora sabe e tem informação, porque provavelmente conhece bem e com proximidade política autarquias que acham este processo importante e necessário. Mas, Senhora Deputada, eu sei que qualquer credor, incluindo os públicos, querendo participar menos, e eu não tenho informação de nenhuma rejeição de negociar da parte de uma entidade pública, mas querendo participar menos na negociação tem consequências. A mesma que qualquer entidade, que é a de ver os fundos libertos pelo Fundo de Apoio Municipal preferencialmente dirigidos a quem quis participar mais. Senhora Deputada Ângela Guerra, o Portal de Transparência Municipal é uma iniciativa, não a única, do Governo para promover transparência.
a lei das finanças locais, a lei 70 e o regime financeiro das autarquias locais, tem diversos instrumentos de transparência. Por exemplo, ao exigir às câmaras municipais que aprovem mais cedo as propostas de orçamento para estarem mais tempo em discussão pública antes de serem apreciados pela Assembleia Municipal, ao exigir de uma forma mais robusta o planeamento plurianual de despesa, ou também nos fundos comunitários, o portal de transparência, o portal do Portugal 2020, onde passa a ser possível ver todos os processos que uma determinada entidade beneficiária tem, qual é que é o seu estado, com muita transparência. A transparência é uma marca deste Ministério, do Ministro Poiás Maduro e dos seus secretários de Estado. Acreditamos e fazemos. Sobre a apreciação feita ao portal da Transparência Municipal, Senhora Deputada, eu tendo tido contacto com várias organizações internacionais, ele tem de facto sido bastante destacado por várias organizações, OCDE, Comissão Europeia, o Banco Mundial, aliás, que nos manifestou interesse em poder aproveitar e alargar este portal a outros países, porque é o único no mundo. Aliás, já agora, por falar em transparência, é feito em método, permitam-me o anglicismo, em open source, exatamente para poder ser aproveitado e replicado e sem privilégios proprietários na construção do portal. Uma nota, nós incluímos mais de 110 indicadores, nem todos produzidos pelo Governo. O indicador do Índice de Transparência Municipal é produzido por uma organização, um conjunto de académicos organizados. Não é da nossa responsabilidade e nós dizemos isso no próprio portal, mas colocamos-lo ali porque é mais um esforço de transparência, tal como o anuário financeiro também é um esforço de transparência. Como disse, eu subscrevo integralmente. A transparência é boa porque induz, incentiva melhores comportamentos, dá mais poder a quem tem que ter mais poder numa democracia local, que são os eleitores, que podem ter decisões mais informadas, serve para revelar tendências e comportamentos menos adequados, mas também serve, como é o caso da administração local nestes 3 anos, para que elogiemos, com base em factos, o desempenho da administração local. E, portanto, transparência serve, creio, como instrumento, não como um fim em si, para ajudar a melhorar. Uma grande marca do portal da transparência não é ter dados cá fora, é fazê-los, colocá-los de forma atualizada. Podem já ver, como em nenhuma outra fonte, à data de hoje, os números ao final de 2014, reportados pelos municípios, mas fazê-lo de uma forma fácil de compreensão. Transparência não é pôr informação e batalhões de dados, é colocá-los de uma forma compreensível, vermos não apenas qual é que é a situação, vermos a evolução, vermos qual é que foi a tendência dos últimos anos, mas podermos comparar. E há alguns mecanismos que este portal tem, como por exemplo a figura dos municípios comparáveis, que foi construído com o Instituto Nacional de Estatística, que permite uma coisa que os municípios sempre diziam: é muito injusto compararmos o município pequeno com um município muito grande, porque as realidades são diferentes. Então, nós neste portal permitimos a cada cidadão comparar o seu município com qualquer outro município que queira, mas permitimos que compare com a média nacional, com o melhor nacional, com o pior nacional, com a média da NUT 3, com a média da região, mas também com a média dos municípios mais parecidos. E, portanto, este instrumento de comparabilidade é muito importante. Relativamente às alterações que hoje são notícia em alguns meios de comunicação social sobre alterações a alguns diplomas, incluindo ao setor empresarial local, a senhora deputada, se não me levar a mal, e uma vez que esse processo está do lado do Governo em fase adiantada, mas carece de aprovação em Conselho de Ministros, que eu creio que acontecerá este mês, garantidamente, chegará ao Parlamento e será uma proposta de lei, eu na sessão de debate na Generalidade apresentá-lo-ei. Posso dizer-lhe, senhora deputada, que vem
dar consequência a palavras e a respostas que eu dei nesta comissão parlamentar em outros momentos e regularizar um conjunto de situações, robustecendo as reformas que têm vindo a ser feitas. Não é uma reforma em si, eu tenho dito, são um conjunto de alterações que vêm robustecer e trazer certeza jurídica a um conjunto de soluções já previamente aprovadas. Sr. Deputado Altino Bessa, o Sr. Deputado não fez exatamente questões, eu não sei se lhe chamaria as sombras de algum líder, eu vi mais foi um espelho das coisas que o Governo está a fazer. E, portanto, eu diria que aquele papel não deve ser, na perspectiva do Governo, não deve ser da parte do Governo acolhida como objeto de crítica, é sim como um elogio, porque vem reforçar, apoiar as reformas que o Governo está a fazer. E, portanto, parece-me muito bem. Depois, a senhora deputada Maria José Castelo Branco. Vamos por partes. As candidaturas feitas pelos municípios devem ser distinguidas, apesar de estar tudo previsto na mesma lei. A Lei 53 de 2014 previa um conjunto de apoios de urgência, apoio transitório de urgência, empréstimos, vamos lhe chamar, no curto prazo, para os municípios em maior dificuldade. Esses foram 6, cerca de 24, 25 milhões de euros, eu já os indiquei há pouco. As candidaturas ao Fundo de Apoio Municipal propriamente dito são apresentadas junto do Fundo de Apoio Municipal, que é uma entidade com órgãos próprios, com uma direção executiva autónoma, inamovível pelo Governo, e, portanto, essas questões devem ser colocadas ao Fundo de Apoio Municipal. Dizer-lhe, de todo o modo, que há notícias públicas que indicam que vários municípios, mais de uma dezena, tem dito o Sr. Presidente do Fundo de Apoio Municipal, se têm candidatado e estão os seus processos a ser discutidos. Ainda não há, e isso posso lhe assegurar, porque isso temos informação, porque ela seria pública, o contrário seria pública, é que ainda não há apoios do Fundo de Apoio Municipal concedido, porque isso é concluído depois da negociação do programa de ajustamento municipal, a renegociação com os credores e a assistência financeira pelo Fundo, que é algo, segundo diz o Presidente do Fundo de Apoio Municipal, se deve concretizar durante o mês de março e abril, que é quando deverão ser apresentadas a maioria das propostas de plano de ajustamento. Sr. Deputado Jorge Fão, desculpe, tem toda a razão. Jorge Gonçalves, eu peço-lhe desculpa, Sr. Deputado, pelo Distrito de Leiria, bem sei, peço-lhe imensa desculpa pela confusão. Eu sei bem que é algo bastante desagradável com os senhores deputados a troca dos nomes e, portanto, Sr. Deputado Jorge Gonçalves, peço-lhe muita desculpa, foi absolutamente involuntário o lapso e não representa nenhuma desconsideração por Vossa Excelência. Sr. Deputado Jorge Gonçalves, espaços do cidadão. Os espaços do cidadão, nos termos da lei, do decreto, da lei que regula os espaços do cidadão, podem ser contratualizados com autarquias, município ou freguesia, ou outras entidades que sejam concessionárias de serviços públicos. O protocolo com os espaços do cidadão é apenas uma destas concretizações, sendo que nós temos dito, o nosso veículo prioritário é a celebração com autarquias. Daí eu ter dito que foram mais de 100 municípios com quem celebramos. Sendo que os municípios, sendo que já estão 100 e muitos em funcionamento. Sendo que os municípios tipicamente são 126 em funcionamento e mais 348 protocolados. Nós tipicamente num território articulamos com o município e com as suas freguesias e muitos destes protocolos passam por os espaços do cidadão para além da sede do município, ou mesmo às vezes quando acontecem na sede do município, quando não são localizados na loja do cidadão, todos os municípios terão uma, como sabe, são explorados, desenvolvidos pela própria freguesia e, portanto, isso sim pode, a resposta à sua pergunta é sim,
pode e as freguesias fazem parte do grupo prioritário, que é o grupo autarquias. Relativamente à questão da descentralização, eu não vi, Sr. Deputado, em nenhuma intervenção do Partido Socialista a explicitação de quais é que são as áreas onde transferia e quais as áreas onde delegava. O que vejo é nos documentos escritos, a dizer transferir e ou delegar e depois uma lista delas, sendo que, por exemplo, no caso da educação, replica algumas que no passado delegou. Como sabe, foi o Partido Socialista, com os contratos de execução na educação em 2008, delegou. Não transferiu nada, delegou. Esses contratos de execução são uma delegação, coisa que o Partido Socialista até então achava muito bem, mas agora volta a achar muito bem porque acha que os projetos piloto devem ser avaliados. E deixe-me dizer, eu da minha parte, relativamente à descentralização, quero que nós guardemos quaisquer disputas e as atiremos quaisquer disputas e hesitações para trás das costas. Os senhores deputados querem o mesmo que nós queremos, que é um Estado mais descentralizado. Vamos construí-lo em conjunto. Os senhores deputados fizeram uma proposta num projeto de resolução, que pelos vistos percebi agora que ainda não foi discutido nem votado, onde pediam, já aliás o Sr. Presidente na sua intervenção como deputado, na qualidade de Presidente da Comissão no plenário, pediu o envio de estudos e os estudos foram partilhados com Vossas Excelências. Contributos que o Partido Socialista faça, vamos embora a isso, apresentem-nos e discutamos. Temos agora descentralização a acontecer, transferência no caso dos transportes, projetos piloto de delegação no caso das funções sociais. Vamos transformar uma ambição de décadas numa execução real. Sobre Trancoso, senhor Deputado, eu percebo a sua questão, conheço bem esses passos do Conselho. As possibilidades ainda existentes de cooperação técnica e financeira têm regras, eu não poderia estar aqui a antecipar-me às regras de seleção e ao procedimento que isso implica. Conheço, contudo, bem a situação e creio que é uma vontade comum e unânime das gentes e dos eleitos de Trancoso que haja possibilidade, na medida das disponibilidades, para haver uma intervenção. Sabendo também, considero o Sr. Deputado, que o instrumento de cooperação técnica e financeira já vem há décadas de cofinanciamento parcial, o que significa que é necessário da parte da autarquia capacidade para um investimento significativo. E, portanto, Sr. Presidente, eu creio que chegamos ao fim desta audição. É um gosto muito grande aqui estar de novo e sair daqui com a sensação que, de facto, a administração local está melhor e, por isso, se justifica que essa descentralização em que todos acreditamos, nos casos de transferência, noutros casos de delegação, aconteça como este Governo está a fazer acontecer. Muito obrigado.